Meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala de força de atrito. A questão diz o seguinte: a faixa de pedestre é uma conquista do cidadão, a qual vem se consolidando na construção de novas avenidas nas grandes cidades brasileiras. Um motorista trafega em uma avenida a 54 km por hora, observa um pedestre atravessando a faixa e aciona os freios, aplicando uma desaceleração constante no veículo, o qual para depois de 5 segundos. Sabendo-se que o motorista conseguiu respeitar a faixa, afirma-se que o coeficiente de atrito entre os pneus e a estrada vale, e daí nós temos então que encontrar este valor. Bom, o que acontece aí? Antes da gente fazer qualquer coisa, vamos pegar a velocidade e vamos converter ela para metros por segundo, porque a unidade padrão, de velocidade para fazer os cálculos aqui no Sistema Internacional é metros por segundo. Então a gente vai pegar ali em quilômetros por hora, vai dividir por 3,6, que é a relação que a gente tem entre quilômetros e metros, e entre horas e segundos, sai esse valorzinho. Fazendo essa divisão, tu vai encontrar então 15 metros por segundo. Este é o valor que tu vai usar então para fazer os cálculos com a velocidade. Bom, segunda coisa, vamos entender a situação. A gente tem ali o automóvel que está andando, Ele vai então começar o movimento com uma velocidade de 15 metros por segundo e ele vai parar. Então ele vai terminar o movimento com uma velocidade igual a zero. Sabendo isso, e com esse tempo de 5 segundos, a gente então consegue calcular qual é a aceleração que esse carro tem para parar, qual é a desaceleração que ele tem. Como que a gente faz isso? Pegamos a definição de aceleração, que é a variação da velocidade pela variação do tempo, e fazemos essa conta, Lembrando que variação é o valor final menos o valor inicial. Então a gente tem ali, ele termina com uma velocidade de 0 e começa com uma de 15, dividido pelo intervalo de tempo, que é 5. Fazendo essa divisão, 0 menos 15 dá menos 15, menos 15 por 5 dá menos 3 metros por segundo ao quadrado. Esse menos, ele representa ali dentro da situação que é uma desaceleração, já que o movimento é positivo. O sinal não vai fazer nenhuma diferença para a gente, mas eu quis mostrar para deixar claro, que é sempre variação o final menos o inicial. A gente vai usar o valorzinho só, o módulo, para fazer o resto da conta. Bom, agora que a gente encontrou a aceleração, a gente tem que voltar ali para o carro para terminar a nossa análise, Então o que a gente tem de forças que agem sobre esse carro? Nós temos a força peso, que age sobre ele, a força normal e a força de atrito, que é o que vai fazer esse carro parar, que vai ser uma força ali para trás. Então, duas coisas que a gente tem que considerar aqui. Primeiro, a força de atrito, ela vai ser a força resultante dessa situação. Força resultante. Isso aqui é uma informação que a gente vai usar, que é bem importante. Segundo, a força normal e a força peso, elas são iguais porque elas acabam se anulando, tá? Isso é uma coisa importante porque o corpo ele não se movimenta na vertical, então essas forças se anulam. Então eu posso dizer que tanto o peso quanto a normal eles são iguais a massa vezes gravidade. E isso é uma outra relação importante que a gente vai precisar. Agora a gente vai juntar tudo que a gente calculou e todas as relações que a gente fez. Então a gente vai partir daqui, Sabendo então que a força de atrito é a resultante, porque ela é a única que realmente vai influenciar no movimento, a gente vai fazer o seguinte. Sabemos que força resultante é calculado como massa vezes aceleração. Isso aqui seria a segunda lei, de Newton. E sabemos que a fórmula da força de atrito, que a gente normalmente usa, é a força normal vezes o coeficiente de atrito. Beleza, já está começando a tomar forma. Também sabemos, pelo que a gente viu ali, que a normal é igual ao peso e a normal é igual a massa vezes gravidade. Então isso aqui, é a relação da normal com o peso que eu fiz. Vezes o coeficiente, vezes a massa, vezes a aceleração. Tu percebe que a questão não me deu a massa do carro. E nem precisa, porque essa massa e essa massa são as massas do carro e elas acabam se anulando, se cortando. Eu não sei o valor, mas sei que é a mesma massa. Ficando então apenas gravidade, coeficiente e aceleração. E daí para eu encontrar o coeficiente, basta eu dividir a aceleração do móvel pela aceleração da gravidade. Como eu disse, a gente vai usar o módulo, achamos 3 lá no início para a aceleração que ele sofre, para parar o carro, dividido pela gravidade, que é 10. 3 dividido por 10
0,3. Este é o valor do coeficiente de atrito que nós temos. Olhando então as alternativas, isso me leva direto para a alternativa A, que é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.